Gostaria hoje de trazer uma breve meditação em Mateus capítulo 13 sobre a parábola do semeador. Aqui no texto de Mateus 13 fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola. Parábola é uma comparação, é uma analogia, né? Você pega um evento corriqueiro que as pessoas são acostumadas a presenciar todo dia, que as pessoas já estão habituadas a ver, e você faz uma comparação com algo espiritual, com o reino de Deus, no caso, para que as pessoas pudessem compreender. Então Jesus estava falando a essas multidões que se reuniram ali, e eles conheciam sobre a agricultura. Eles sabiam como que era o processo da semeadura. E sabia também como que era o resultado. Umas caíam à beira do caminho, outras caíam entre pedras, outras caíam entre espinho, e outras caíam em terra boa. Então ele passa a falar por parábolas para que eles possam compreender. Ele compara algo espiritual com algo natural, algo corriqueiro, algo que era do cotidiano deles, para que eles possam compreender. Então ele começa a falar: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Essa é a semente que caiu à beira de caminho. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, a princípio, também não compreenderam essa palavra. E Jesus, então, depois a sós com eles, a parte com eles, só com os apóstolos, Jesus ele dá uma explicação sobre esta parábola. E aqui, quando nós vemos a palavra que foi semeada à beira de caminho, a semente que caiu à beira do caminho, a semente, todas elas eram boas. Não era, o resultado não estava na qualidade da semente, mas o resultado estava no solo que recebeu essa semente. As 4 sementes eram boas, vamos dizer assim, mas os 4 tipos de solos eram diferentes. Um solo era à beira do caminho, outro era em lugar pedregoso, outro era entre espinhos e outro era num solo fértil, num solo bom. Então Jesus ele vai explicar que a semente que foi semeada à beira do caminho, no versículo 19, fala assim: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente que cai à beira do caminho, ele diz que aqueles que ouvem o evangelho, ouvem a palavra do reino, ouvem a palavra de Deus, mas não têm uma compreensão daquilo. E é fácil para que o inimigo tire essa semente, arrebate essa semente, né? E ela não vai produzir. E ele coloca aqui que vem um maligno, né? Vem um maligno e arrebata. Então, muitas vezes, a pessoa vai à igreja, ouve o evangelho, mas não tem uma compreensão, e vindo uma outra pessoa, porque o diabo não vai se aparecer na figura que a gente é acostumado a ver com chifre, né, com rabo, não vai aparecer dessa maneira. Mas ele vai usar das pessoas, assim como lá no Éden, ele usou da serpente para tirar a palavra que havia semeado, que Deus havia colocado no coração de Adão e Eva. Então são pessoas que não compreendem a palavra. E outras pessoas, usadas pelo maligno,
acabam colocando dúvida no seu coração e você deixa de crer naquela palavra. A outra que foi cair em terreno rochoso, ele vai dizer assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes sendo de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha que coisa interessante. E há muitas pessoas nessa situação. Um dia eles estiveram num lugar de culto, um dia eles estiveram num lugar onde alguém estava pregando o evangelho, eles ouviram, receberam com alegria, como está aí, né? Ouvem a palavra, recebem logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Então assim que chegam as primeiras dificuldades, porque diga-se, é bom que nós tenhamos a entender que quando nós nos tornamos cristãos, isso não nos isenta de problema. Nós não estamos imunes aos problemas dessa vida. É a maneira como nós enfrentamos os problemas, as adversidades, as angústias, as aflições, as perseguições, é que diferencia da pessoa que não tem Deus em seu coração, que ainda não é cristão. Mas os mesmos problemas que assolam o mundo são os mesmos problemas que atingem também os cristãos. Deus faz com que chova sobre justos e injustos. A doença não vem só para o incrédulo, ela vem também para o justo, para o crente, para o servo de Deus. É a maneira como nós enfrentamos. Mas quando a pessoa não tem profundidade nas coisas espirituais, quando ela não se aprofunda, né? Ela tem uma vida na superfície, ela tem uma vida muito assim superficial, não há profundidade, não há raiz. Então assim que recebe com alegria, começa a caminhar na fé, tudo é bênção, tudo é vitória, mas de repente acontece um problema, pelo fato de não ter profundidade, não estar arraigado realmente em Cristo, o que acontece? Essa pessoa se escandaliza. É o semeado em pedras. E quantos terrenos, quantos corações cheios de pedra, aonde a semente está ali, mas não tem terra suficiente, não tem profundidade suficiente. Assim que vier a angústia, assim que vier a perseguição por causa da palavra, essas pessoas acabam se escandalizando. Depois nós temos a terceira palavra, a terceira semente, que cai entre espinhos. Ele fala assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Observe que todos ouviram, tanto da beira do caminho, quanto do terreno de pedra, como o que foi semeado em espinhos. Eles ouvem a palavra, a mesma palavra, a palavra boa. Mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, os cuidados dessa vida, a fascinação pelas riquezas, né? E muitas vezes isso está dentro do próprio contexto hoje espiritual que nós vivemos, porque se prega muito esse evangelho da prosperidade e as pessoas acabam ficando fascinados por isso e as coisas não funcionam dessa maneira, porque quem promete prosperidade na Bíblia é o diabo e não Deus. Quem promete riqueza é o diabo e não Deus. Não que você não possa. O que nós não podemos é colocar o coração nessas coisas. O dinheiro ele é uma bênção, mas no nosso bolso, na nossa carteira, né? Naquilo quando nós usamos para as nossas aquisições. Mas o dinheiro ele pode ser uma maldição quando ele está em nosso coração. Tanto que Jesus equivale ao dinheiro como uma divindade. Ele fala: não podemos servir a Deus e a mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Então são pessoas que até ouvem o evangelho, pessoas que até recebem o evangelho, mas o desejo pela riqueza, as ambições desse mundo sufocam essa palavra e ele não produz. Ele se torna uma palavra, uma semente infrutífera. E por último,
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, veja bem, compreende. A que foi semeado na beira do caminho, ouviram e não compreenderam. Ou compreenderam de forma equivocada, distorcida a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. Né? Ela dá frutos e há produção. Há uma regularidade na produção dessa semente. Certo? Aí fala, produz 100 a 60 e a 30 por um. Então que nós possamos permitir que Deus possa preparar o nosso coração, que haja desejo em nosso coração, de que Deus possa realmente falar conosco, que possamos compreender a voz de Deus, que possamos ter sensibilidade para compreendermos a palavra de Deus e que possamos permitir e não permitir que Deus possa operar em nós e não permitir que as coisas desse mundo venham sufocar, que não venhamos permitir que pessoas arrebatem, arranquem a palavra que foi semeada em nosso coração, mas que possamos ser frutíferos e que possamos produzir em nome de Jesus.